Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia. Relações entre Brasil e Argentina. O presidente Lula vai a Buenos Aires como primeira visita oficial em seu novo governo. Fecha acordos bilaterais e fala sobre a retomada da relação de amizade e parceria comercial entre os dois países. Nós vamos reconstruir aquela relação de paz, aquela relação produtiva, aquela relação avançada. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Socorro ao povo Yanomami. Presidente e ministros vão a Roraima ver de perto a crise humanitária e sanitária no território indígena. E nós vamos conversar ao vivo com o secretário especial de Saúde Indígena, Veive Itapeba, para saber sobre as primeiras medidas tomadas. E ainda a retomada da Comissão de Anistia. E a nova política para refugiados dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Igualdade Racial. Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu hoje a sua primeira agenda internacional desde que foi eleito. E o destino escolhido foi a Argentina, onde foi recebido pelo presidente Alberto Fernandes. Foram assinadas várias parcerias e quem está lá e conta tudo pra gente é a repórter Vanessa Casalino. Boa noite, Vanessa. Oi, Nádia, Gabriela, boa noite a vocês, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil, isso mesmo. O presidente Lula escolheu a vizinha Argentina como primeiro destino na agenda internacional, como chefe de Estado em seu primeiro mandato. E na visita à terra do tango, dos hermanos, os dois presidentes mostraram que Brasil e Argentina estão mais próximos do que nunca. Foram firmados acordos em diversas áreas e reforçada a parceria comercial e política entre os dois países. Eu acompanhei a agenda do presidente Lula aqui em Buenos Aires e preparei uma reportagem. Acompanhe. Durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Buenos Aires, foram assinados 6 atos de cooperação entre os dois governos. Parcerias nas áreas de ciência, defesa, saúde e integração financeira. O presidente Lula destacou que hoje foi dia de celebrar a retomada das relações entre Brasil e Argentina. A minha presença como primeira viagem feita depois da minha eleição a um país estrangeiro, é para dizer que nós vamos reconstruir aquela relação de paz, aquela relação produtiva, aquela relação avançada de dois países que nasceram para crescer, se desenvolver e gerar melhores condições de vida para o seu povo, para compartilhar da construção daquilo que falta ser construído, para ajudar com que a Argentina e o Brasil possam crescer economicamente, que o nosso povo possa voltar a ter condições de ter moradia, para garantir que o nosso povo possa comer pelo menos 3 vezes ao dia. Os presidentes assinaram uma declaração conjunta com mais de 80 itens, firmando compromissos em diversas áreas. Uma das metas conjuntas é intensificar os fluxos de comércio e de investimentos. Brasil e Argentina também apontaram a intenção de criar uma moeda única para as transações de comércio exterior entre as nações, reduzindo, por exemplo, a dependência do dólar. O presidente argentino, Alberto Fernandes, destacou que Brasil e Argentina estão retomando o vínculo de forma ainda mais profunda. Estamos dando origem a um vínculo estratégico muito mais profundo que durará por as próximas décadas. Brasil e Argentina também se comprometeram a avaliar com urgência o financiamento de projetos estratégicos para os dois países, como o gasoduto Presidente Néstor Kirchner. O presidente Lula sinalizou que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, poderá financiar parte da obra. De Buenos Aires, na Argentina, Vanessa Casalino. Olha, eu continuo aqui para dizer que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele também integra a comitiva, ele concedeu uma declaração, agora há pouco,
e comentou esse pedido de estudos para as transações com uma moeda entre os países, uma moeda única. Então não tem nome, nem prazo para entrar, porque nós precisamos estudar a maneira de fazer. Mas a encomenda é essa, é que a gente possa ter um meio de pagamento comum entre os dois países. Isso independe da situação cambial da Argentina, que não vai mudar o fato de que uma moeda comum entre os dois países vai fortalecer o comércio exterior na região. Gabriela, ouvintes, que essa visita do presidente Lula aqui à Argentina marca também o retorno do Brasil à reunião de cúpula de chefas e chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. O encontro acontece amanhã, nesta terça-feira, e depois da visita aqui à Argentina, o presidente Lula segue para o Uruguai. Volto com vocês, Nádia e Gabriela. Obrigada, Vanessa Casalino, pelas informações ao vivo. E as relações bilaterais entre Brasil e União Europeia, comércio e sustentabilidade foram os temas do encontro entre o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Frans Timmermans, hoje em Brasília. O representante europeu está cumprindo a agenda no Brasil para reuniões com diversas autoridades e ministros, entre eles Marina Silva, do Meio Ambiente, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e da Cidadania. Na reunião no Palácio do Planalto, o presidente em exercício ressaltou a importância da candidatura de Belém, no Pará, para sediar a reunião de cúpula do clima, a COP30, no ano de 2025. Fome, desnutrição, doenças. O cenário encontrado entre os Yanomami, em Roraima, impressionou autoridades brasileiras que visitaram Boa Vista no sábado. Além de indígenas que estavam a pele e osso, as equipes de saúde identificaram casos de doenças como a malária. Só em 2022 foram mais de 11 mil. No sábado, o presidente Lula esteve em Boa Vista acompanhado de ministros. Hoje, 13 profissionais da Força Nacional do SUS foram para a região ajudar nos cuidados com os indígenas. O motivo da preocupação é visível e está disseminado entre crianças e adultos Yanomamis. Por conta da desnutrição, o Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância nacional em território Yanomami. Uma equipe da pasta chegou à região há uma semana e está fazendo um diagnóstico da situação. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, ressaltou que as medidas são urgentes. No caso da saúde, nós definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia. É isso que precisa ficar claro. Isso significa que nós, com isso, tenhamos mais condições de agir rapidamente frente à situação que a missão da Força Nacional do SUS, com a FUNAI e vários entes estão aqui trabalhando para fazer primeiro o diagnóstico da situação, mas já tomando medidas. Segundo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a situação é de calamidade. Nós viemos aqui nessa comitiva para constatar essa situação e também tomar todas as medidas cabíveis para a gente resolver esse problema. O indígena Jaci José de Souza, da etnia Macuxi, de Raposa Serra do Sol, identifica no garimpo ilegal a principal causa do problema enfrentado pelos Yanomamis. Quando começa a trabalhar com mercúrio, aí vai jogando aqueles tipo veneno que peixe come. Quando a pessoa come peixe, a pessoa fica doente. O que está acontecendo é Yanomami. E água também, água suja não pode. Na visita que fez à Casa de Apoio à Saúde Indígena em Boa Vista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ouviu lideranças indígenas e determinou medidas para socorrer a população. Então nós vamos tratar os nossos indígenas como seres humanos responsáveis por parte daquilo que nós somos, e nós vamos cuidar para que eles sejam tratados, sabe, como se fossem seres humanos de primeira classe, e não ser tratados como gente de quarta classe ou de quinta classe. É desumano o que eu vi aqui. Nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo ilegal, mesmo que seja uma terra que tem autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver. Além da desnutrição, nos casos mais graves, os indígenas são afetados pela pneumonia e pela malária. Um hospital de campanha deve ser montado nos próximos dias para reforçar o atendimento. Uma estrutura provisória do Exército foi instalada para apoiar os atendimentos. Localizado na região leste de Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, o território Yanomami tem cerca de 9 milhões e 600 mil hectares
e abriga mais de 30 mil indígenas. Reportagem Luana Karen. Só uma pequena correção. Na verdade, foram 12 profissionais da Força Nacional do SUS que foram para ajudar os indígenas em Roraima. E o secretário especial de Saúde Indígena, Ricardo Veibe Tapeba, também está em Roraima. Ele esteve no território indígena para ver de perto a situação e acompanhar o trabalho de apoio aos Yanomami. E por telefone ele conversa agora com a gente aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Ricardo. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, secretário. O senhor pode nos falar do cenário que o senhor encontrou na terra indígena Yanomami? Na realidade, é um cenário de guerra. O nosso polo base tem dito que ele tem funcionado como uma espécie até de campo de concentração, porque essa é a verdade. Os indígenas do povo Yanomami têm passado por uma crise humanitária e o Estado brasileiro teve de costa para esse povo, para esse território até agora, e o compromisso do presidente Lula, junto com a nossa ministra Nízia e outros ministérios agora, é de dar assistência necessária para salvar vidas. Secretário, desde sábado, várias medidas já estão sendo aí adotadas para ajudar os indígenas. O senhor poderia citar aí algumas dessas ações? Nós tivemos uma portaria expedida pela nossa ministra Nízia Trindade, que declara um estado de emergência sanitária por desassistência de interesse nacional. Essa medida ela ajudará, inclusive, para que a gente possa adquirir insumos, medicamentos, melhorar a infraestrutura, realizar as medidas que forem necessárias. Nós deveremos entregar um relatório para a nossa ministra Nízia Trindade na próxima quarta-feira. Estou aqui em Boa Vista, cheguei hoje no território Yanomami, mas a gente espera que esse relatório ele possa orientar os próximos passos do governo brasileiro. Algumas medidas são emergenciais, mas nós acreditamos que a principal medida deverá ser a retirada de todos os mais de 20 mil garimpeiros que vivem no território, causando medo e morte ao povo Yanomami. Secretário, o território indígena fica distante de Boa Vista. Como é que é o acesso ao local? E muitas das ações vão ser feitas diretamente lá, sem que os Yanomamis precisem deixar a comunidade? O território ele é muito bem conservado, é um território grande. De fato, a logística de acesso ela é muito complexa e a CESAI ela tem, pelo menos, assegurado o transporte dos pacientes graves do território para Boa Vista, para entrar nesse atendimento de média e alta complexidade. E nós acreditamos que melhorando a infraestrutura no local, a gente reduziria drasticamente essa remoção de pacientes para Boa Vista. Evidentemente que, como estão colocando, as condições da nossa CASAI aqui em Boa Vista, onde o presidente Lula visitou, por exemplo, tem servido mais para recuperar pacientes vítimas da desnutrição. Então, se a gente consegue assegurar uma infraestrutura no local para tentar tratar essa questão da desnutrição, da malária, de algumas doenças respiratórias, boa parte dos atendimentos seriam solucionados no território e não precisaria da remoção desse paciente para Boa Vista. Secretário, vocês já têm um número aí de quantas crianças indígenas morreram aí de doenças e outras causas aí nesses últimos meses ou anos? Bom, infelizmente os dados eles são subnotificados, não tem como precisar, inclusive nós estamos com dificuldade até de concluir o próprio censo demográfico. Estava conversando agora há pouco com alguns servidores do IBGE que estão tentando concluir essa operação. O censo deverá fechar para todo o Brasil e ficar aberto somente para concluir o censo aqui no povo Yanomami. A nossa equipe que está aqui, tanto a equipe do DIFEI como a equipe coordenada pela CESAI de Brasília, está tentando finalizar esse relatório apontando os dados que nós podemos identificar, mas eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que esses dados não são fidedignos, porque tem muita criança, jovem, que chegou a morrer e nós sequer tomamos o conhecimento, né? Ontem, por exemplo, enquanto nós estávamos numa operação para entregar cestas de alimentos em 3 comunidades que são praticamente pressionadas a todo tempo pelo garimpo ilegal, nós tivemos uma informação de que houve uma morte de um adolescente, que a comunidade estava enlutada ali no velório, e nós não tivemos sequer a condição de chegar até lá, porque já estava ficando muito escuro e a equipe da Força Aérea Brasileira estava exigindo que nós nos retirássemos do local. Mas acredito que muitas dessas mortes elas não foram notificadas, então não dá para precisar esse dado. Evidentemente que os dados que chegaram até a CESAI são os dados que nós consideramos oficiais. Agora, secretário, qual é a principal causa de morte dessa população? Desnutrição. A fome é a principal causa de morte, vem a malária, em seguida
muitas vezes perfuração por arma de fogo, picadas de animais peçonhentos, mas os principais problemas são esses mesmo, malária e principalmente a desnutrição, que tem assolado a vida não só das crianças, mas até de adultos e idosos. Secretário, já se tem algum exame que se comprove que a água está contaminada na região? Olha, eu não ainda fui atrás dessas informações, elas devem estar constantes no nosso relatório, mas a olho nu a gente percebe que a atuação do garimpo ilegal matou os rios, né? Então o rio corre morto por dentro do território, são águas contaminadas por mercúrio, as crianças estão perdendo cabelos por conta disso, problema de pele, com muita diarreia, barriga muito grande, muito problema de verme. Então, essas evidências elas são muito claras de que os problemas são decorrentes exatamente desse problema da água, que são contaminados pelo mercúrio decorrente do garimpo ilegal. Nós estamos conversando com o secretário especial de Saúde Indígena, Ricardo Weibe Tapeba. Secretário, o senhor pode falar para a gente agora quais são os próximos passos? Foi estabelecido um tempo para ficarem aí no local? Bom, devo retornar para Brasília amanhã, deverei entregar esse relatório para a nossa ministra Nízia, que despachará com o presidente Lula a necessidade, inclusive, de nós termos um orçamento específico para atuar aqui no território Yanomami, que deverá passar pela infraestrutura das unidades de saúde, que não tem água, que não tem energia elétrica, que não tem comunicação, desde algumas ações emergenciais, o hospital de campanha com dormitório, com cozinha, é fundamental a aquisição de novas cestas de alimentos, de suplementos alimentares, de abastecer as unidades de saúde com insumos básicos, materiais, medicamentos. Isso vai ser fundamental. É uma operação que nós estamos planejando aqui e deveremos repassar para a nossa ministra Nízia Trindade, que certamente terá habilidade para tratar disso com o presidente Lula e com os demais ministros aqui do nosso país. Bom, nós conversamos por telefone ao vivo com o secretário especial de Saúde Indígena, Ricardo Weibe Tapeba, que está em Roraima. Secretário, obrigado aí pela participação na Voz do Brasil. Nós que agradecemos. E está aberto o cadastro para inscrições de novos voluntários que queiram apoiar a Força Nacional do Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde quer ampliar o atendimento aos indígenas em território Yanomami depois que foi decretado estado de emergência em saúde pública na região. Mas o cadastro é permanente e as convocações poderão ser feitas em outras missões no futuro. A Força Nacional do SUS presta assistência à população em situações de desastres ou agravamento de epidemias, quando estados e municípios não conseguem oferecer o suporte necessário. Podem fazer parte profissionais de saúde como médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outros. Para se inscrever, basta acessar o formulário em gov.br/saúde na aba Notícias e preencher o nome completo e área de atuação. Foi lançada hoje uma força-tarefa para agilizar a concessão de refúgios no Brasil. E um observatório para monitorar os casos de violência contra refugiados. Acelerar a análise e concessão de refúgios e diminuir o preconceito contra afrodescendentes estrangeiros no país. Esse é o objetivo do programa lançado nesta segunda-feira pelo governo federal. Na cerimônia, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, reforçou a importância dos refugiados na história brasileira e afirmou que a construção de uma cultura da paz é responsabilidade de todos. Nossa pátria brasileira não seria o que é sem os migrantes e, portanto, só pode ser patriota quem entende esta dimensão universal. Então, nós precisamos corrigir esse sistema de valores, é uma tarefa sempre inconclusa e não é apenas governamental, mas é também governamental. E é por isso que nós estamos aqui. Durante a cerimônia, Dino assinou a portaria que cria um grupo de trabalho para estabelecer a política nacional de migrações, refúgio e apatridia. Também foi anunciada a implantação de um observatório para a proteção de refugiados, que leva o nome de Moise Kabagambi, congolês assassinado no Rio de Janeiro em 2022, vítima de xenofobia e racismo. Para a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, essas são práticas inaceitáveis e incompatíveis com os valores democráticos. Nos colocamos à disposição para construir juntos as políticas que recebam e acolham da melhor maneira possível a todas as pessoas que procuram o Brasil como refúgio. A xenofobia e o racismo são incompatíveis com os nossos valores constitucionais e democráticos. A concessão
condição de refúgio é uma proteção legal que o Brasil oferece a cidadãos de outros países que estejam sofrendo perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, ou ainda que estejam sujeitos, em seu país, a grave violação de direitos humanos. Somente no ano de 2021, 29.107 imigrantes solicitaram refúgio no Brasil, a maioria venezuelanos. Reportagem Gabriela Noronha. A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania já tem nova composição. A comissão é responsável pelas políticas de reparação e memória para as vítimas do regime militar no Brasil. A análise de novos requerimentos de anistia e de pedidos negados será retomada no mês de março. Um dos primeiros atos do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, foi a mudança dos integrantes da Comissão de Anistia, que investiga os casos de perseguição e demissão durante o regime militar. A comissão foi criada em 2002 para possibilitar a indenização e a reparação dos direitos do cidadão sempre que ocorresse a confirmação de perdas e danos por questões políticas. Para o ministro, recriar a comissão é reconstruir a memória do país. Mas o trabalho dessa comissão, segundo o ministro Silvio Almeida, vinha sendo menosprezado no governo passado, quando 95% dos requerimentos de anistia foram negados. Daí a necessidade de fortalecer e redirecionar as investigações e análises. É um governo que, de fato, tem a obrigação de reconstituir esse importante instrumento de justiça no Brasil. Os 16 novos integrantes da Comissão de Anistia, segundo o governo, possuem experiência no tema. São juristas, especialistas em direitos humanos, sindicalistas e perseguidos políticos durante os governos militares. Também foram incluídos nesta lista um representante dos anistiados e outro do Ministério da Defesa. E apesar de ser uma prestação de serviço do Estado brasileiro, o trabalho da comissão não será remunerado. Para a presidente da comissão, que é advogada e professora da Universidade de Brasília, Enea de Stutz e Almeida, o caminho para reparar injustiças passa pela Constituição. É fazer o que está na lei. Só cumprindo a Constituição de 88 é que a gente pode almejar chegar num ponto de reconciliação nacional e, consequentemente, de pacificação. A presidente Enea de Stutz e Almeida disse ainda que no próximo mês devem recomeçar os processos de pedido de anistia. Ela disse também que a comissão já estuda um canal para contar com a participação da sociedade na apreciação desses pedidos. Reportagem Cleide Lopes. O novo comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, se reuniu hoje com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. No sábado, Ribeiro Paiva foi anunciado como novo comandante do Exército por Múcio Monteiro e pelo presidente Lula. Desde dezembro, o comando do Exército estava a cargo do general Júlio César de Arruda. Com a troca, assume o comando o general Tomás Ribeiro Paiva. O anúncio oficial do novo comandante foi feito no sábado pelo ministro da Defesa, Múcio Ribeiro, depois de uma reunião com o presidente Lula. Segundo o ministro José Múcio, a mudança é necessária para restabelecer as relações do governo com os militares. Nós estamos investindo mais uma vez na aproximação das nossas Forças Armadas com o governo do presidente Lula. Evidentemente que depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio. O general Tomás Ribeiro Paiva era o atual comandante do Comando Militar do Sudeste. Ele entrou no Exército em 1975 e já atuou em missões importantes, como nas Forças de Paz do Haiti e na pacificação dos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Reportagem Ana Graziela Guiar.
2 tradicionais destinos brasileiros apareceram na lista dos melhores do mundo neste ano, de acordo com uma plataforma ligada ao setor. As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo se destacaram pelas suas praias e diversidade cultural. No Rio foram lembradas as belezas naturais ligadas ao mar e às montanhas. Além disso, o samba e a bossa nova foram citados como trilha sonora. Já São Paulo foi lembrado especialmente pelas opções culturais de moda e de gastronomia. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.